Neste vídeo vamos falar de pornografia. Ora, muita gente fala de pornografia, isto é um assunto tabu. Fala da pornografia, ver filmes de sexo, mas não falam precisamente da pornografia. Por isso, porque é que ela existe, o que é que ela alimenta, quais são as partes boas e as partes más da pornografia, porque existem, não é? Ora, o vídeo serve para falarmos sobre isso, não é? Por isso, pornografia. Se nós desconstruirmos a pornografia, é uma necessidade humana, não é? Por acaso ela é filmada, não é? Porque antes dela ser filmada, de existir as câmaras, não é? A pornografia era feita por um homem ou uma mulher, estando com vários homens e várias mulheres, em tempos diferentes, não é? Iam fazendo sexo e comparando. Ali o que faziam com aquilo ou com aquela, ali o que faziam com aquilo ou com aquela, e iam juntando. Isto era uma aprendizagem, não é? A parte da filmagem veio massificar, por isso começou a haver o comércio da pornografia e começou a haver a normalização, não é? A pornografia não deixa de ser algo que qualquer pessoa que vê, homem ou mulher, vê, por isso, vê o que está lá, imagina se ou não naquele lugar, naquela situação, compara com a sua experiência ou com as suas expectativas, não é? Se é uma pessoa submissa, aprende o domínio, porque vê lá alguém a dominar, alguém que é submisso. Se for uma pessoa dominadora, vê os filmes na perspectiva de estar alguém lá a dominar pessoas submissas. Por isso, isto é uma aprendizagem. Eu, como psicólogo clínico, digo que sem pornografia havia mais ignorância do que há na sexualidade. E há muita. E há muita, não é? Por isso, a pornografia, boa ou má, ensina. Obviamente, culturalmente, como nós vivemos numa sociedade que historicamente é machista, isto é um produto mais masculino do que feminino. Porque, inicialmente, os filmes que começaram a ser filmados eram filmados por realizadores masculinos. Hoje em dia, já há muito boa pornografia realizada por realizadoras femininas. Vê-se os filmes e já é totalmente diferente do que se vê. A forma, a abordagem, a história, os movimentos, tudo. A abordagem masculina e feminina é diferente, não é? Por isso, hoje em dia há muita mulher que consome pornografia realizada por realizadoras femininas, não masculinas, não é? Mas depois temos aqui a religião, não é? A religião, que é muito educacional também, considera isto pecado, porque a religião vai para a fidelidade, para o amor para sempre, para... Agora ouçam, na religião, para a submissão da mulher, no papel da mulher, da função e da utilidade da mulher. Basta ver que na religião mais difundida, que é a católica, a mulher saiu da costela do homem, por isso ela na prática já é carne de segunda. Tudo isto é uma religião em que milhões de pessoas acreditam, mas isto tem um fundo. E este fundo é isto, não é? Esse Deus podia ter chegado cá e ter feito um homem e uma mulher. Não precisava ter tirado a mulher de uma costela do homem, não é? Não tirou o homem da costela da mulher. Isto já aqui há um conceito machista. Vejam lá a última ceia de católica da religião e não está lá nenhuma mulher. Não é? Os homens podem ser padres, as mulheres não podem. A religião católica, estou a falar da católica, porque é aquela que nós conhecemos maioritariamente no nosso país, é machista. Por isso, perpetuou o machismo. Obviamente, se formos falar da pornografia, a mulher não pode ver pornografia, não é? Porque a mulher tem que estar em casa a cuidar dos filhos e a ser fiel, não é? O homem pode, porque isto são pecados que depois vão lá rezar 3 Pais Nossos ou 2 Ave Marias e são perdoados, não é? Tudo isto está errado, não é? Não é a pornografia que está errada, é como é aprendida a pornografia, não é? A pornografia é feita muitas vezes para ensinar. As pessoas vendo, né? Hoje em dia existe educação sexual para as nossas crianças e as nossas crianças, se nós formos a ver, aprendem muito mais na pornografia que andam a ver nos telemóveis, nos Googles, do que na escola, não é? Porque na escola eles olham para aquele ensinamento daquela pornografia, não é? Do pênis, da vagina, e eles não percebem nada daquilo. Aquilo para eles não é uma realidade. Se eles virem um filme, e agora até já existem filmes em desenhos animados, a pornografia anime, não é? Que é muito para eles, é muito mais, eles aprendem muito mais com aquilo do que com uma educação sexual muito comedida, não é? Para não chocar, não é? Na prática quase não ensina nada, não é?
Eu apanho aqui em consultório clínicos pessoas de 30, 40, 50 anos, né? Por isso, adultos, já viveram, já casaram, já tiveram filhos, com uma tamanha ignorância na sexualidade que é gritante. Estas pessoas que eu estou a falar, que são ignorantes, nunca viram um filme pornográfico, não é? Porque andam sempre a fazer perguntas que, se vissem um filme pornográfico, se vissem homens e mulheres a fazer sexo, independentemente do teor do filme, não é? Sabiam, por exemplo, onde é que é um clitóris. Sabiam, por exemplo, que existem pênis com propúcio e sem propúcio. Sabiam, por exemplo, que existe um testículo maior que outro. São coisas que, na prática, só quem se dedica a saber é que sabe, porque nada ensina isto, não é? A pornografia tem esta parte positiva de ensinar. Bem ou mal, mas ensina. Eu prefiro uma aprendizagem má do que nenhuma aprendizagem, uma ignorância, não é? Porque na ignorância as pessoas não se sabem defender, não é? Por isso, a pornografia tem essa parte de nós vermos, de copiarmos. Há muito casal, muita relação, que só funciona porque um ou outro está a copiar ou a fazer o que viu na pornografia. Porque se não tiveste visto na pornografia, não conseguia na sexualidade ser cativante, sedutora ou sedutora, eles ou elas, não é? Tornarem picante, porque a maior parte da infidelidade acontece quando as relações começam a ficar mornas, quando já não há comunicação, quando há desinteresse, quando há sexualidade muito espaçada no tempo, depois de gravidez, depois dos homens apanharem um ao outro susto, não é? A infidelidade acaba por ser uma necessidade, não é? E a pornografia acaba por também espelhar um bocado isto, não é? Há pessoas hoje em dia, mulheres e homens, que acham que se o parceiro ou a parceira estiverem a ver pornografia, estão a ser infiéis. Classificam isto como infidelidade. Há homens e mulheres que acham que se os parceiros ou parceiras virem pornografias, gostam mais das mulheres ou dos homens que estão a ver nos filmes do que delas. Por isso aí está a mostrar as inseguranças da pessoa, não é? Há homens e mulheres que, se souberem que o parceiro ou a parceira gosta de determinada especificidade no sexo, na pornografia, vai querer obrigar que a parceira ou o parceiro também faça, não é? Isto não é verdade, não é? Pode ser verdade, mas não é a maioria. A maioria das pessoas que vê pornografia é para se excitar, para fantasiar, para ver pessoas, corpos, dimensões, cores, jeitos, feições, orgasmos, sons que não tem na vida real, não é? A pornografia ajuda muitas pessoas. Olha, por exemplo, as pessoas sozinhas. Não é? As pessoas com disfunções sexuais, que têm problemas na sexualidade e não procuram ajuda. Pessoas com deficiência, não é? Idosos, que já não têm, já não podem testar a sexualidade, porque já não têm par ou já não têm a possibilidade de o fazer porque não têm ereção ou, por exemplo, já não lubrificam, não é? Ou não têm parceiro para isso, não é? Temos que ver que a pornografia tem partes boas. Quem vê a pornografia como algo mau são pessoas que, primeiro, não têm esta aprendizagem da pornografia. Quem nunca viu um filme pornográfico, conhece alguém que vê filmes pornográficos, eu estou certo, tu estás errado, não é? Isto não é verdade. Se são um casal, têm que equilibrar. Quem nunca viu tem que ver, para depois dizer se gosta ou se não gosta. Porque há muita mulher e muito homem a dizer que gosta de pornografia ou não gosta de pornografia e nunca viu um filme sexual. Como também anda muita mulher e muito homem a falar de sexo anal e de sexo oral, por exemplo, a engolir esperma ou não engolir esperma, a mostrarem nojo e nunca o fizeram, não é? Por isso, as pessoas hoje em dia também aprendem com as outras pessoas. Num grupo de amigas, se houver uma amiga que fez sexo anal e que doeu e que agora não repete, e disser isto às amigas, as amigas vão repetir isto nas suas relações. Não vou fazer sexo anal porque isto dói, não é? Isto aqui é tamanha ignorância, que é isto depois que massificado dá má sexualidade. Por isso, vão lá ver os meus filmes os meus vídeos sobre a sexualidade, para vocês também verem o que é sexualidade normativa e não normativa, não é? Como também vão lá ver os meus vídeos sobre a verbalização na sexualidade, porque a sexualidade não tem que haver dominância e submissão, não é? Tem que haver verbalização. Por isso, não pode ser um homem a dizer o que quer e uma mulher a aceitar tudo. As mulheres não falam na sexualidade. Não falam o que querem, o que não querem. Não põem regras. As mulheres são educadas a serem passivas e não ativas, não é? Isto é muito mau, não é? A pornografia muitas vezes empodera as mulheres, vendo a pornografia, de que elas podem ter este poder sobre os homens. Mulheres que nunca viram pornografia nem poder têm.
Vão ali, abrem as pernas, dão prazer aos homens, muitas vezes nem prazer têm, não é? Muitas mulheres até fingem orgasmos. Hoje em dia, em 2025, ainda há mulheres que acham que têm que fingir orgasmos para o homem não vir que ela não ficou satisfeita. Como também há muita mulher ainda pensa de que um homem não ejaculando não teve prazer, por isso ela não fez bem o seu papel. Isto é muita ignorância, não é? E a pornografia ajuda a tirar esta ignorância, não é? É um modelo de aprendizagem. Bom ou mau, porque depois há pornografia boa e pornografia má. Não é? Há pornografia de sádicos, há pornografia com dor, há pornografia de crianças, isto é mau. Mas depois existe a outra, não é? Que é exemplificativa, que nós podemos olhar e dizer-nos, eu gostava de estar naquele papel, dele ou dela, não é? São fantasias, não é? Hoje em dia também há muitas mulheres e muitos homens que acham que, sendo casal e estando numa relação durante X tempo, na sexualidade, que ninguém está no ato sexual a pensar noutras pessoas, não é? Isto é de uma tamanha inocência, porque todos nós somos fantasias. De livros, de filmes, de filmes pornográficos ou de filmes de histórias de amor, de romance. Nós vamos tendo as nossas fantasias, as nossas preferências. Nós podemos amar uma pessoa, um homem ou uma mulher, estando numa relação, amar um homem ou uma mulher, e aquela pessoa ter todas as características para ser nosso parceiro, mas não ser a nossa pessoa ideal, não é? Não ser aquela pessoa que nós, inicialmente, se pudéssemos escolher de todas as pessoas do mundo, não escolhíamos aquela, escolhíamos outra. Nós não emparelhamos uns com os outros porque encontramos tudo o que queremos. Não é? Aliás, hoje em dia até precisamente o contrário. Eu acho que as pessoas emparelham para não ficar sozinhas. Porque quando, nos inícios, ninguém fala nada com ninguém, ninguém troca regras, ninguém sabe, diz o que quer ou não quer, e depois, passado 6 meses ou um ano, é que se começam a conhecer. E realmente, depois, ouvimos as mulheres e os homens a dizerem ao seu doutor, ele ou ela no início não era assim, agora é. Por isso, a pergunta que eu faço é, a pessoa verdadeira é aquela que era no início ou é aquela que é agora? É aquela que é agora. Ela no início não mostrou os seus defeitos, não mostrou as suas especificidades, o que gosta e o que não gosta, os seus interesses. As pessoas hoje em dia não falam. Só não querem estar sozinhas. E isto é muito mau, não é? Por isso, a pornografia acaba por ser algo que é uma ferramenta, não é? Ela pode ser educacional, não é? Ela pode ser até de normalização. Nós olharmos para ali e ver que realmente a mulher e o homem podem ter prazer. Porque há muitas relações em que só o homem tem prazer, a mulher não tem, não é? Por isso, vendo e comparando, nós podemos normalizar o bom e o mau. Se nós virmos num filme pornográfico um homem a bater numa mulher ou uma mulher a bater num homem, conforme o filme, não é? Nós podemos ver que se a nossa relação não existe ninguém a bater em ninguém, a nossa relação, eu prefiro a nossa relação do que aquela. Mas há um comparativo. No mínimo, se um dia estivermos a falar com um amigo ou uma amiga e eles disserem o meu marido ou a minha mulher bateu-me ou foi violento, nós podemos fazer este comparativo. E isso não é normal. Vamos dar aqui um exemplo. Se nós formos habituados, neste caso, a aprendermos determinada situação, nós damos-la como normal. A maior parte das crianças que são abusadas sexualmente em crianças, né, por amigos, por familiares, seja o que for, enquanto não falam com crianças que não são abusadas sexualmente, para elas aquilo é normal. Por isso é que o Estado põe as crianças a ir para a escola cada vez mais cedo, que é para despistar isto. Não é? Porque antigamente as pessoas entravam para a primeira classe quase com 10 anos, não é? Por isso havia aqui muita história de abuso, muitos familiares, muitos amigos, não é? Muita podridão, porque as crianças não tinham comparativo. Era aquilo que conheciam, é aquilo que... Até a falar com alguém, menino, menina, professor, professora, ou seja quem for, muitas vezes até padres, não é? Para dizer que eu faço isto, ou fazem isto, e alguém dizer isso não é... Isso é um crime, não podem fazer isto. É normal, nós podemos aprender o mal e viver com o mal, não é? Eu acompanho muitas pessoas que sempre tiveram relações violentas e elas não concebem relações não violentas. Nem acreditam que existam, não é? Eu acompanho uma pessoa que já é na terceira relação que tem de longa duração, de relações com homens, não é? E todos estes 3 homens lhe batem. E ela o que verbaliza hoje é, sou doutor, mas esta pessoa agora bate-me menos. Ela já está habituada de que uma relação tem que haver alguém a bater. Isto aqui é muito mau. Porque não há comparativos. Ora, voltando à pornografia, é um comparativo. Nós vemos ali um homem e uma mulher a fazerem sexo e nós que estamos a aprender, a olhar para aprender, temos de ver que nós também podemos fazer aquilo. Por isso, eu posso ter prazer, posso dar prazer. Eu posso estar em determinadas posições para ter prazer ou para dar prazer. Eu posso copiar aquilo para a minha relação. É? Temos que ver que a pornografia ajuda muito nas disfunções sexuais. Há pessoas que têm problemas na sexualidade, homens e mulheres, não é? E que se não for na pornografia não conseguem ter uma relação, não, é um grau de excitação.
E muitas vezes estão sozinhos, é uma maneira de até terem uma sexualidade, não é? Por isso, não vamos pôr a sexualidade tudo dentro do saco que é tudo mau, não é? O olhar feminino sobre a pornografia é, se não teve este princípio da pornografia na sua vida, olha para isto como é mau, é pecado, é uma disfunção, é uma insegurança, é uma infidelidade, é tudo mau, não é? Ora, quem está mal são estas pessoas. Não é a pornografia. É como as pessoas aprenderam a pornografia. Como é que elas se sentem seguras. Como é que elas veem a sua sexualidade. Como é que elas veem o seu corpo. Não é? Como é que elas veem têm um parceiro. Não é? Porque uma mulher ou um homem podem ter um parceiro ou uma parceira que veem pornografia. Não é? E o parceiro e a parceira chegar ao pé deles ou delas e dizerem vamos experimentar isto. Eu posso dizer que sim ou dizer que não. Se tiver curiosidade, vamos lá experimentar. Depois gosto ou não gosto. Se não tiver curiosidade, se for pecado, se isto for tudo mau, eu digo logo não. Estamos a fechar as portas a uma convivência normativa num casal que mais cedo ou mais tarde vai dar problemas. Basta andar 50 anos para trás e o sexo anal era feito nas prostitutas, porque a mãe dos meus filhos não podia fazer sexo anal. Isto é mau, não é? Isto era feito com as prostitutas. Ora, já passaram 50 anos, qualquer mulher e qualquer homem pode ter sexo anal se o quiser, se for uma curiosidade, se gostar. E se gosta, repete. Se não gosta, não repete. Mas, no mínimo, falem das coisas que sabem e que viveram. Porque andarmos a falar sobre o que os outros dizem, não é? Não é uma boa educação, não é? Temos que ter atenção porque muitas vezes a sexualidade até é educacional no sentido de exemplos, não é? Há grupos de homens que veem pornografia, há também ignorância e de repente alguém diz que eu tenho um problema porque o meu testículo um é maior que o outro e o pessoal goza, não é? E muitas vezes alguém diz, vai lá ver um filme pornográfico para tu veres. E essa pessoa que tem uma dúvida, que não vai pôr um médico, não vai pôr à esposa, não vai pôr a ninguém, porque tem vergonha disso, não é? Vai ver um filme pornografia e vê, não é? Uma mama maior que a outra, um testículo maior que o outro, pênis de diferentes tamanhos, de diferentes grossuras, vaginas que não são todas iguais. Há mulheres hoje em dia adultas que acham que todas as vaginas são iguais. Há mulheres hoje em dia que pensam que os lábios interiores e os exteriores têm a mesma função. Há mulheres que acham que não sabem onde é que é o ponto G. Não é só os homens que não sabem, elas também não sabem, não é? Há mulheres que não se sabem masturbar. Foram ensinadas que aquilo era mau, era porco, era sujo. Isto é muita ignorância. A pornografia vai desmistificando isto, não é? Onde é que nós temos problemas clinicamente, na psicologia, problemas clínicos, com a pornografia? Com a pornografia, com qualquer outra coisa, quando tudo é demais. Por isso, quando a pessoa, ele ou ela, vê pornografia e quer obrigar parceiros a fazer exatamente as mesmas coisas, nas mesmas posições, as mesmas durações, as mesmas coisas, isto é mau, porque não estamos a respeitar a individualidade, não é? Estamos aqui a ver que podemos copiar violência da pornografia para a realidade, que também é mau, não é? Quando, e agora ouçam isto muito bem, a pornografia não é saudável quando a pessoa, ele ou ela, vê pornografias e de repente, com o tempo, só se excitam com a pornografia. Já não conseguem, na realidade, ter excitação com o parceiro ou com a parceira. Aqui é que estão mal. Eles e elas que vejam pornografia e que depois tenham a sexualidade com o parceiro e com a parceira normativa, independentemente da quantidade, isto é bom. Há estudos que comprovam que quem vê mais pornografia é mais ativo, ele ou ela, sexualmente. Por isso, estes casais que veem pornografia até têm sexo todos os dias. E as pessoas dizem assim, ora, quem ouve isto e não tem sexo todos os dias, porque ou não gosta, ou não quer, ou não está com o parceiro, ou com o parceiro certo, diz, sexo todos os dias eu não queria. Pois, mas há pessoas que hoje em dia, não tendo sexo nenhum, até gostavam de ter sexo todos os dias. Um problema nosso pode ser a solução para um problema de uma outra pessoa. Isto temos que haver, mas é comunicação e equilíbrios. Por isso, a pornografia é boa quando ela é falada, respeitada a individualidade e parte da sexualidade do casal. Ela é má quando eu tenho que fazer isto, tu tens que obedecer, eu tenho que te fazer sofrer, eu tenho que te tratar, tens que engolir, tens que me dar o teu ânus. E quando há imposição, já não há individualidade, já é má, não é? Temos que ter atenção de que a sexualidade também ajuda nas disfunções sexuais. Há muitos homens que tinham ejaculação precoce, por isso tinham ereção e de repente tinham a ejaculação, e com a pornografia e com a masturbação cada vez mais conseguiram alongar o tempo. Quer dizer que agora já têm a ereção e já conseguem ter uma ejaculação mais tardia, o que quer dizer que já dá mais prazer à mulher. Isto é bom, não é? Ora, onde é que está o mal?
homens e mulheres que veem pornografia e de repente passam a ter uma disfunção sexual. Não é? Eles não a tinham e passam a ter. Aí é que tem a parte negativa, não é? A psicologia ajuda nestes pontos, nestas situações onde há problemas na sexualidade. Que pode ser a pornografia, como também pode ser o álcool, pode ser as drogas ou a farmacologia que a pessoa toma, não é? Temos que ver sempre o bom e o mau de tudo, porque se nós virmos o mau de tudo, o problema é nosso. Não é do problema, é nosso. É como nós vemos o problema. Temos que ver, e repito, que um problema para nós pode ser uma solução para um problema de outra pessoa. Por isso, nós temos que ver sempre a abordagem positiva disto. Procurem a psicologia porque ela existe para isto mesmo, para explicar as coisas que nós temos vergonha, por isso tornamos tabus coisas que nós deveríamos saber. Seríamos mais saudáveis se soubéssemos. Qualquer ser humano, mulher ou homem, é mais saudável se tiver uma sexualidade normativa, com prazer para ambas as partes e com curiosidade. Não é? Porque se não houver curiosidade, estamos a fomentar outros problemas. Infidelidades, casais que hoje em dia estão juntos como amigos porque já nem sexo têm, não é? Isto é que é muito mau. Por isso, procurem ajuda sempre que precisarem.